Gente, mais uma vez estamos aqui para levar informação, para levar para as pessoas na vida, no dia a dia, o cotidiano dessas pessoas, a rotina da vida no dia a dia, informação de qualidade, para que possa auxiliar na sua vida, que possa auxiliar no seu dia a dia a enfrentar as rotinas. E hoje, especialmente, eu recebo aqui o Dr. Leonardo Madril e o Dr. Getúlio Imich, que o Dr. Leonardo focado na área trabalhista e o Dr. Getúlio na área previdenciária. Para nós termos uma conversa tranquila, uma conversa de informação, de troca de ideias. Na verdade, não é uma entrevista, é uma troca de ideias para de relevantes assuntos da atualidade. E um dos assuntos, doutor Leonardo, que eu trago muito, e que tenho notado nas redes sociais, nos jornais, na televisão, né, é o impacto, o debate da escala 6x1, como que funciona, foi aprovado, não foi aprovado, me parece que já foi aprovado tudo no Congresso, né, tá tudo ok. Como é que vai ser essa implementação, né? Então, como é que funciona a farmácia amanhã, o mercado? É a mesma legislação para todos? Me parece que esse é um ponto crítico dessa reforma, né, dessa aprovação. Para o hospital, né? Como tu estás enxergando a questão da escala 6x1, tendo ela já como uma realidade? Bom dia, Juarez. Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia a todos. Assim, ó, a escala 6x1, ela ainda não está valendo, ainda ela vale, desculpe, né? A redução que eles querem fazer ainda não está valendo. Ela passou por 2 votações na Câmara dos Deputados e aí foi aprovada lá. Agora ela segue para votações no Senado. Então, pode ser que haja ainda muitas modificações nesse primeiro projeto que foi apresentado. Então, ela vai ainda sofrer algumas mudanças, vai ser definida a questão da transição, como é que vai ser essa aplicação, se vai pegar, vai englobar todas as áreas do trabalho, né? Que nem você mencionou, questão do hospital, da grande empresa, do pequeno empresário, né? A farmácia pequena de bairro. Então, ainda vai haver muitas modificações para começar a valer, então, essa nova escala 5x2. Não, então, não foi sancionado lei ainda? Não, ainda não. Ainda não. Perfeito. Ela Vai pro passou. Senado agora. Vai para o Senado. Vai para o Senado agora. Uhum. Tá. Essa semana agora começou a modificar as votações, começou a mexer as coisas no Senado em relação a essa votação. Uhum. Na Câmara dos Deputados ela já passou por 2 votações, foi aprovada. Então, vai para o Senado e depois vai para a ascensão presidencial isso ainda. Aí, né? isso aí. Perfeito. E nós, como operadores, trabalhadores, laboramos na área jurídica, não vamos discutir qual é a questão política, se é sim ou se não. O que nós temos que discutir é a efetividade de como trabalhar, como empresário, como trabalhador pode trabalhar com isso. Essa que é a nossa função de trazer o debate da escala 6x1. É isso aí. Além disso tudo, o que me preocupa o que é 6x1? O que é 5x2, 6x1? Consegue explicar isso em modo bem, vamos dizer, sem linguajar jurídico, de forma bem franca para as pessoas que estão lá em casa entender o que é 6x1, o que é 5x2, o que está modificando? A escala 6x1, ela é 6 dias de trabalho e 1 de folga. Essa que existe hoje. Que está em vigência ainda, tá? A 5x2, que é o que está em discussão, se vai ser aprovado ou não, é 5 dias de trabalho e 2 consecutivos de folga. Então, a pessoa, o funcionário, ele vai ter muito mais tempo, né, para seus serviços em casa, com seus filhos, para se organizar. Ele tem que ser 2 dias consecutivos de folga. Esse aqui é um ponto que é importante, né? É os dias consecutivos que o pessoal não está levando muito em consideração na discussão, porque não é um dia da semana, tu pode tirar um na segunda e outro lá no sábado, né? Uhum. São consecutivos, então eles têm que ser juntos, não tem como intercalar eles, né? Isso aí. Como tem um exemplo, né? Pequenos comércios que às vezes trabalham somente o sábado de manhã, ele não vai trabalhar o sábado todo.
Então não tem como ele dar a folga o sábado de tarde e o domingo e daqui a pouco, para o meu funcionário poder vir no sábado de manhã, eu vou dar a folga de um turno lá na terça, que é um dia mais fraco. Não, ele não pode. E não Mas pode... poderia, por exemplo, dar folga sábado à tarde, domingo o dia todo e segunda-feira de manhã. Também não. Também não, ele tem que ser 2 dias consecutivos de 24 horas. Ah, perfeito. Ou ele pode dar o sábado e domingo, ou domingo e segunda, ou daqui a pouco, assim, ele pode dar 2 dias de folga durante a semana, terça e quarta. Uma vez ao menos no mês, tem que cair no domingo, ao menos um dos dias. Ou sábado ou segunda, além do domingo, né? Não tinha me atentado para isso. Então é importante que o trabalhador tenha, segundo a proposta legislativa, que ele tenha esses espaços de 48 horas, então, que ele vai ter para organizar as coisas com a família, em casa, trabalhar. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Sim. Essa é a proposta. Tá, então no Senado, pelo que vi, vai passar. A princípio sim. A tendência. A tendência é que passe. E também tenho notado de bastidores, de conversa, que vindo para a presidência vai ser sancionado também. Então é quase uma realidade. Tem apoio até da oposição, né, do governo, porque eles estão... É uma proposta que ninguém quer ficar também... Nessa época da eleição, ninguém quer ficar contrário a... Que o povo diga que votou contra, né? Então, a princípio, até a oposição está favorável, né, eu estava ontem ouvindo um programa de rádio lá de Santa Rosa e estava um rapaz lá de um sindicato que cuida mais da parte das empresas. Não me recordo agora qual que era o sindicato. E aí a grande preocupação é que eles entraram com um manifesto no Senado de inúmeras instituições que assinaram pedindo para que haja uma diferenciação, que isso não seja igual para todo mundo. Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto que deveria haver alguma modificação. Isso. Um hospital, por exemplo, né? Um pequeno comerciante, né? E eles colocavam essa proposta, esse é do próprio sindicato propondo isso. Isso aí, que houvesse distinções entre os ramos, entre daqui a pouco o tamanho do comércio, da empresa, X funcionários acima, ele vai entrar, X a menos não vai. Que ele estava também debatendo a questão de que haja isso lá na frente, convenções coletivas, né, do comércio com os sindicatos de trabalhadores, então que haja essa distinção, que não seja uma regra geral, igual para todo mundo, porque isso vai dar muita discussão, vai dar muito problema para o pequeno comerciante, né? Sim. Já antevendo que isso é quase uma realidade, é uma realidade palpável, já ali, já em seguida, vocês, tanto da área trabalhista quanto da área previdenciária, têm algum aconselhamento para o empresário? Olha, como se organizar para isso? Para o pequeno, para o médio, para o grande. O grande consegue se adequar mais fácil, no meu modo assim, simples de entender. Mas o pequeno comerciante que vai ter que buscar, por exemplo, vai ter que contratar mais gente, não contratar mais gente, mas o certo é que vai ter que cumprir a legislação. Infelizmente, o Estado em si, ele busca jogar toda essa carga, é uma opinião minha, muito pessoal, mas sinto assim que o Estado joga toda a carga para cima do empresário. Né? A responsabilidade da vida do trabalhador está na mão do empresário. Então, vai ter que ter muita conversa entre pequeno empresário e o trabalhador para ajustar essa situação. É assim que vocês enxergam também? Com certeza, com certeza. Vai ter que haver muita conversa, né, entre o seu empregado e o patrão, porque o pequeno empresário ele vai sofrer muito mais do que o grande. Uma empresa grande com um RH, com vários turnos, com muitas pessoas, ele consegue ir jogando, né, para não fechar. O pequeno empresário, eu acredito que muitos irão acabar fechando no sábado de manhã, que é um horário muito bom para eles faturar, né? Porque pessoas que trabalham de segunda a sexta, eles deixam o sábado de manhã para ir para o comércio, para ir comprar, para arrumar o seu carro, qualquer coisa, né? Então, isso vai reduzir. E muitas empresas, por não ter condições de contratar mais ele vai acabar não abrindo o comércio, vai ter que arrumar um jeito para solucionar.
E o empresário ele precisa estar muito atento, porque isso está se tornando, cada dia que passa, uma realidade. Na Europa, outros países é assim, É né? isso aí. Claro que é outra realidade, eles têm Com uma certeza. outra realidade, né? Desde cobrança de impostos, né? Mas é assim já. Uhum. O pequeno empresário, ele precisa já começar a ir olhando lá para frente, porque é uma realidade. Ele vai ter que decidir o que ele vai fazer, se contrata, se demite, se abre no sábado, se não abre, como é que ele vai compensar essas horas, se vai pagar hora extra, se não vai. Então, ele não pode ficar parado achando que isso não vai acontecer nada. É uma realidade, ele está bem perto de se tornar algo definitivo. Ele precisa estar atento a isso. E no previdenciário, a princípio, o reflexo não vai ter muito, né? Porque a proposta ela é diminuir, então, a carga horária, né? Mas o salário vai permanecer o mesmo. Então, as contribuições permanecem a mesma, né? E o reflexo que eu vejo mais no previdenciário é do aumento da informalidade, né? Muita informalidade vai ter, entende? Se tu vai querer, empresas que vão querer continuar funcionando com a mesma carga horária, sem fechar em sábados. Então, eles vão ter que achar outros meios informais, às vezes combinados, ou terceirizações. Se o caso de terceirizações ainda, o PJ for contratar, ainda vai ter a contribuição previdenciária, né? Mas eu acho que o maior risco previdenciário é nas informalidades que pode vir a ocorrer, né? Com certeza. Até voltando o que eu mencionei antes da reportagem da rádio, esse rapaz do sindicato, ele até estava mencionando, agora eu me recordei, que eles estão pedindo para que essa lei ela deixe uma liberdade para o trabalhador. Se ele quiser trabalhar, trabalhe, com certeza. Vai haver, às vezes, uma imposição, né, do patrão, mas não é a regra. O funcionário, o que eles querem, que haja essa liberdade. Cara, se eu quiser trabalhar ao sábado de manhã, eu vou trabalhar, não tem Não problema. é proibido. Não, que não seja proibido. Eles Sim. querem que não seja proibido. É porque ele seria uma hora extra daí. Isso. Sim. E aí faria um acordo interno da empresa com funcionários, 2 assinam, registrariam, e que eles querem que tenha essa liberdade, que não seja algo engessado, uma regra para todo mundo igualzinho. Sim. Uma situação que tu trouxesse, Getúlio, que eu acho que o Dr. Leonardo concorda comigo, que é eu vou trazer um juridiquês aqui, que é um princípio da irredutibilidade do salário. Então, pode diminuir o dia trabalhado, mas o salário não pode diminuir. Né? A contribuição não vai diminuir, entre aspas. O INSS vai continuar arrecadando, né? O governo vai continuar. O governo vai continuar igual. O governo sempre ganha. Custo vai aumentar o custo por hora trabalhado, né, do trabalhador. Então, esse custo vai ou para o bolso do empresário, né, quem contrata, o empregador, ou vai no produto final ali o custo alguém vai sentir, mas não vai ser o governo, né? Eu vejo que quem vai sentir a longo prazo vai ser daqui a pouco até o próprio trabalhador. Porque, querendo ou não, ele vai trabalhar menos, vai ganhar a mesma coisa. Mas o custo de praticamente tudo vai subir, porque o proprietário da empresa ele vai repassar esse custo. Porque às vezes a margem é muito pequenininha, ele não consegue absorver. E aí, querendo ou não, isso vai subir o produto, o funcionário vai ter que gastar mais para comprar o seu produto. Então, a longo prazo, às vezes, eu vejo que isso pode ser até pior pro empregado. Ele vai ter um custo muito maior. Eu vou deixar de trabalhar, sim, tudo bem, vai deixar, vai ter mais descanso. Mas e financeiramente esse custo para você vai aumentar também. Teu poder aquisitivo às vezes vai diminuir. Então, será que é uma vantagem mesmo tu ficar os 2 dias parado e ter que gastar mais para comprar o teu pão, para comprar o teu remédio, para consertar alguma coisa na sua casa? Então, isso tem que ser ponderado mesmo. Embora veja assim que no trato com a realidade, isso daqui a pouquinho não tem mais tempo de discussão para isso, vai ser efetivado dessa forma que está. A única questão que estou vislumbrando é que eu acho que é muito forte de ambos os lados, de ambas as correntes postas no poder legislativo, de que deva ser, vamos dizer assim, buscado organizar uma pequena farmácia, uma grande distribuidora de medicamento, né? A padaria com vamos dizer assim, com as empresas de grande metalurgia. São realidades distintas e isso a escala não trouxe. Mas o que hoje
vocês aconselhariam para o empresário? Como agir? Eu já, em conversas informais com vocês, já vi, não haja por impulso, tenha tranquilidade. O que é recomendado para o empresário? Como se preparar? O empresário ele precisa estar sempre muito atento a essas mudanças que estão acontecendo, que está se tornando uma realidade cada dia que se passa. Ele precisa já pensar o que ele vai fazer, já organizar com o seu contador, já organizar com o seu jurídico, para onde ele pode ir, o que ele pode fazer, se contrata, se demite, se ele não abre mais um turno, se ele vai vai pagar hora extra, se vale a pena. Analise o seu custo, o seu caixa, ele pode absorver esse custo de uma hora extra? Ou é melhor, às vezes, é mais vantajoso ele não abrir, um exemplo, no sábado de manhã, que é o comércio da nossa região. Ou quem sabe não abrir segunda de manhã, dependendo, por exemplo... O que ficar definido na aprovação, né? Se Sim. pode ser sábado de tarde, domingo e segunda de manhã. Sim. Ou se tem que ser exclusivamente os 2 dias consecutivos, sem as interrupções. Pensar nisso, o planejamento já tem que ir sendo feito, né? Isso. Claro que, se aprovado, vai ter não vai ser de uma hora para outra, né? Vai ter há um período de adaptação, transição. Agora vai diminuir para 40 horas, é para ser a aprovação, daí vai indo, 40 horas, 44, 42 ali, vai baixando aos poucos, né? Então... E para o trabalhador, Getúlio, o que tu recomendaria, né, nesse momento, assim, entende? Eu vejo assim que como caso é factível, vai ser aprovado. 99% é que vai ser aprovado. Então, como trabalhador, como se preparar? Né? É claro que o trabalhador, a proposta ela é positiva, então, a diminuição da carga horária, né? Então, dos fins previdenciários não vai ter reflexo nenhum para ele, né? Então, ele eu acho que para ele se preparar para essa jornada é se preparar para receber o... Mas tu não acha assim que ele deveria se preparar também para estar aberto para o diálogo com o empresário também, entende? Principalmente no momento de transição, olha, vamos conversar. Eu não vou renunciar meus direitos, mas eu estou aberto a fazer hora extra quando tu precisar. Eu acho que esse diálogo precisaria ter. Nesse sentido seria importante, né? Porque a gente sabe que chegando essa redução dessa escala vai chegar pro bolso do empregador e o risco de demissão pode existir, né? Vai ser grande. Sim. Então, porque em alguns lugares vai diminuir a carga horária de trabalho ali, de funcionamento da empresa, ele vai ter que cortar um pouco no quadro de funcionário. Então, o funcionário que está disposto a fazer hora extras, né? E se adaptar ali e ajudar o empregador, né? Pro empregador nesse momento, que vai ser difícil pro empregador, né? Esse seria o ideal, de bom né? senso. Porque eu vejo o seguinte, ó, na relação entre empresário, o investidor, o empreendedor e o trabalhador, não pode ser, não é um trabalho de inimizade. O trabalhador, sentindo que o empresário, na atividade dele, vamos dizer assim, ele tem açougue e vende bem no sábado de manhã, aquilo é essencial, não vende tanto segunda-feira, ou não vende tanto na terça-feira, de haver essa negociação, porque o trabalhador também tem que pensar que o negócio do seu empregador tem que se manter, e o empresário também tem que se manter em cumprir a legislação, e também respeitar a legislação e também buscar que o seu colaborador tenha efetivamente mais condições de viver com a família, cuidar das suas coisas, nesse mundo muito rápido que se vive. No interior não é tanto, mas em grandes metrópoles as pessoas enxergam os filhos às 10 horas da noite, né? Quando os filhos já estão quase dormindo. Aí no sábado uma não coisa enxerga. que a gente tem que levar muito em consideração, que não adianta a gente só olhar para um dos lados, né? Perfeito. Porque a gente tem que analisar como melhorar a vida do trabalhador, sim, temos, mas também a gente tem que olhar como não inviabilizar a vida do empresário que gera esse o emprego. Então, às vezes acaba tendo uma demonização do empregador, porque ele faz tudo errado, porque ele cobra, porque ele isso, e querem sacrificar ele. Mas e se não existisse o empresário, se não existisse essa empresa, aonde que eles iam trabalhar? Da onde ia vir a renda da família? Tem que haver esse meio termo. E eu digo que isso é antigo, a relação capital-trabalho, a relação quem empreende, quem arrisca dinheiro do próprio bolso para criar uma empresa, para criar emprego, precisa do colaborador. Capital parado numa montanha de dinheiro não gera riqueza.
A montanha de dinheiro, ela se some em si. Então, precisa do colaborador. Agora, o colaborador, ele também tem que trabalhar para que o dinheiro cresça. Alguém botou ali o dinheiro da família, alguém investiu o capital da família, e esse tá sujeito a perder esse dinheiro se for mal gerida a empresa, com crises, com guerras, com inundações, com estiagem. O dinheiro de quem investe está sujeito às leis governamentais, a governos que buscam o teu dinheiro e congelam o teu dinheiro. Estão sujeitos a tudo. Então, e aí está sujeito também o emprego do trabalhador. Então, essa consciência que é importante que se cultive em meio da nossa sociedade. E não a consciência de separar sindicato do trabalhador para guerrear contra o sindicato patronal. Não é essa. Numa evolução da sociedade, nós deveríamos, os sindicatos do trabalhador com o sindicato empresarial, conversar para achar um meio termo, e não a guerra. O sindicato arraigado ali para tirar vantagem daquele trabalhador, para movê-lo para seus fins políticos, para movê-lo para qualquer interesse, o interesse do sindicato acima do interesse do trabalhador. Né? E muitas vezes o sindicato patronal só enxergando o próprio umbigo também. Né? Até teve uma frase do Otto von Bismarck, um chanceler alemão, que disse ao empresariado um dia: deixe eu salvar vocês de vocês mesmos. Não vá com tanta sede no pote. Não tire a pele do trabalhador. Mas também tem que ter outro lado. Como tu disseste, não demonize o empregador. Trabalhe junto. Então, acho que é essa consciência cultural que está pronta para nós amadurecermos, né? A gente que atua no direito trabalhista, às vezes a gente conversa com o funcionário mesmo, e muitos eles não têm a noção do custo que é uma empresa manter esse funcionário. Não é só o salário que ele paga, né? O funcionário diz, ele está ganhando bem, ele me paga aqui, mas e quantos reflexos tem esse pagamento de salário? Em muitos casos, isso chega a 50% de acréscimo que fica só para o empregador. Então, não é assim, ele ganha bem, ele tem que me pagar bem sempre. Não, tem que haver essa conversa, tem que haver esse meio termo. Ele precisa entender o custo que é para uma empresa manter o funcionário, quanto de imposto uma empresa paga, qual a carga tributária dela, né? Doutor Leonardo, eu vou trazer aqui agora assistindo um podcast que é do Flávio Augusto, onde ele dizia assim, citando assim por número, R$10 mil de salário, o trabalhador só recebe 3.500. E ele explica por quê. Os 10 mil para o empresário de salário vira 19 mil. Vira 19 mil, porque ele tem que pagar mais a cota patronal do INSS, tem que pagar mais o custo de toda a operação, vira 19 mil. Para o trabalhador, está lá na folha que ele ganha 19. Mas o trabalhador, se ganhar isso, ele tem mais o imposto de renda, que é 27,5%. Tem mais 8% de fundo de garantia que o trabalhador empresta o dinheiro para o governo e nem a inflação é corrigida nesse dinheiro. Mas por que o trabalhador tem que colocar dinheiro dele emprestado numa conta do fundo de garantia que ele não tem nem o direito de sacar? Né? Custo para o trabalhador. Mais parte de 8 e pouco % de contribuição, é isso? E tem uma escala aí. 8, 8,5, 10, 11, vai subindo. Conforme o rendimento. E vai subindo. Então, no cálculo dele, desse 10 mil, o trabalhador vai receber só 6.500, mais ou menos. Desses 6.500, ele paga em tudo que o trabalhador vai comprar, ele paga 50% de imposto, que vai para o governo também. Então, ele fica só com 3.500, só, dos 10 mil. Saiu essa semana agora uma reportagem que até o mês de maio, todo mundo, praticamente no Brasil, só pagou imposto. É só para o governo. Os 5 primeiros meses de trabalho de todo mundo, na base, né, fica para o governo. A recém agora vai ser teu, teoricamente, né, o teu ganho. Então, se para pensar, dos 12 meses, 5, tu não vai ter dinheiro. É só do governo. É do governo. E daí qual é o governo? É todos os que vieram, que passaram, ficaram com a mesma cota. E não vejo nem ontem e nem amanhã que vai ter governo que pensa em dinheiro. Governo pensa no dinheiro do trabalhador e no dinheiro do empresário. Com certeza. Então é isso. E aí o pior ainda que dizia o Flávio Augusto, o que ele entrega?
O que o governo está entregando? Tu tem que contratar a escola particular, tu tem que contratar um plano de saúde, tu tem que ter um seguro pro teu carro, podem ter roubado, tem que ter um seguro para tua casa. Então, cadê a segurança, cadê a educação, cadê a saúde? Não existe. Não existe. É então, precário. Então, esse o debate que no meio previdenciário, Getúlio, no meio previdenciário, doutor Leonardo, que nós temos que trazer à tona para o empresário e conversarmos sobre isso. Olha, vamos debater isso. Isso é muito importante debatermos, né? Mas então, escala 6x1, tendo ela como factível, tendo ela como, assim, vai ser aprovado. Vocês já comentaram da preparação que temos que ter. Que observação a mais tu gostaria de colocar, tanto para o trabalhador, tanto para o empresário, no tratar desse tema que está aí chegando nas nossas mesas, no nosso dia a dia? Uhum. O trabalhador ele tem que estar muito atento que isso ainda não está em vigor. Não adianta, né, ele chegar amanhã no seu empresário, no seu empregador e dizer, eu não trabalho mais sábado e domingo. Ele tem que entender que isso é uma transição, que ainda vai ter algumas modificações no projeto inicial. Ele tem que estar atento, mas que com certeza é iminente que isso vai ser definido, vai ser aprovado. E ele vai ter, então, esse segundo dia de folga, além do domingo. E o empresário, ele tem que estar também, principalmente o empresário, eu vejo, né, muito atento nessa questão, já estruturando a sua empresa, estruturando o seu custo, para ver o que ele vai fazer. Não deixa para a última hora, não fica esperando acontecer e achando que daqui a pouco não vai acontecer, porque é praticamente, que nem a gente falou antes, é certo que vai acontecer. Só a gente vai saber como, mas que vai acontecer, vai acontecer. Então, não deixe para a última hora, não fique aguardando chegar. E se planejando essa transição, né? Claro que não vai acontecer de imediato, né? Mas pode ter um risco muito grande para os pequenos negócios, principalmente, se isso for implementado sem eles se planejar nessa transição, né? Então, sem planejamento, sem olhar a realidade, né, de cada um. E eu acho que a frase é tua, né, Getúlio? Que não planejar, né, você não querer investir em planejamento, numa consulta jurídica ou consulta contábil, as pessoas acham caro, mas o caro é você sofrer as consequências disso depois, de não planejar, de não buscar a assessoria. Isso é que custa caro. Isso aí. Como é a tua frase? É o barato que custa caro? Não lembro agora. Caro é o barato que não presta, normalmente eu falo, né? Daí a gente tem as variações, que ele vai para esse mesmo sentido, né? Sim. É caro você não planejar, é caro você não buscar a assessoria, é caro você não buscar. Existem inúmeros advogados que conhecem a área trabalhista, conhecem a área previdenciária, existem inúmeros contadores especializados para isso. Então, busque esses serviços, busque se organizar de forma preventiva, né? Vou enfrentar esse fenômeno? Então, como enfrentar esse fenômeno? Então, encerrando, gostaria de tivesse alguma outra situação que gostaria de acrescentar, um recado para o empresário, um recado para o trabalhador. Acho que para os dois ali, né, o desafio que vem com essas mudanças ali é tu buscar uma solução que melhore a qualidade de vida do trabalhador sem prejudicar quem está gerando emprego, né? Então, acho que a gente tem que só se atentar a isso, né? Andar juntos, que a gente estava falando, de mão dada nessas mudanças que vai ser implementado, né? Eu acredito que a gente tem que se atentar a isso. Esse é o recado final sempre. Perfeito. Com certeza. Tem que haver o diálogo entre as partes, porque isso vai refletir para todo mundo. Então, não adianta a gente ficar bom para um lado e para o outro, não. Tem que haver essa conversa. Tem que chegar a esse consenso do que vai ser feito, né? Para evitar conflitos, para evitar ações posteriores, né, numa trabalhista. Então, não deixem de conversar o empregado e o empregador. Não deixem. Perfeito. Então, agradeço o Dr. Leonardo Madrillo, Dr. Getúlio da Silva, por mais essa participação no podcast Juarez da Silva. Dizer que estamos muito felizes de levar informação, de buscar no dia a dia transmitir informação que faça diferença na tua vida, informação que ajude a construir. E nós seguimos pregando, dizendo, gente, vamos caminhar junto. Separar para debater
Não, vamos nos juntar para construir. Podemos ter ideias diferentes? Sim, com certeza, mas vamos nos juntar nos objetivos comuns, que é cuidar do nosso futuro, cuidar das nossas famílias, cuidar das nossas empresas e buscar cada vez que nós tenhamos, com essa junção de ideias, com a vontade de trabalhar junto, fazermos um país melhor. Muito obrigado.